Vascão da Gama! Algumas projeções pra fazer pra sábado. O jogo de sábado é importante. A rodada ajudou o Vasco, hein? Bahia perdeu pro São Paulo, não aumentou a pontuação do G7. O Galo não venceu, perdeu pro Dragão ontem, não ultrapassou o Vasco. Então a rodada foi boa pro Vasco da Gama. Pra sábado, o Vasco tem hoje treino, o último no Rio. A viagem pra Fortaleza é hoje. Amanhã o treino já vai ser em Fortaleza, para no sábado já embalar na concentração para sábado e o Vasco enfrentar o Leão lá no Castelão, jogo no sábado às 7 da noite. Para sábado não tem o João Vitor, né? O João Vitor foi expulso, a 4ª expulsão do João Vitor na temporada, e aí a zaga deve ser mais uma vez Maicon e Léo, né? Não tem outro, né? Tem o Rojas, mas o Rojas é reserva, a não sei que o Paiva invente muita coisa, o que não é do perfil dele, né? Nem dá tempo dele inventar alguma coisa. Então Maicon e Léo deve ser a zaga. Agora, resta saber se o Coutinho viaja. Obviamente o Vasco tá blindando, a gente vai saber mais tarde se o Coutinho vai viajar. Se viajar, a gente pode ter o Coutinho à disposição. Não sei se é a ponto de barrar o Payet, tá? Payet mesmo, a galera pegando no pé dele no jogo de terça-feira, no clássico lá no Newton Santos, deve ser mantido como titular nessa equipe do Vasco. Agora, o ataque que é o grande problema, porque teve a situação esquisitíssima do Emerson Rodrigues, que o Vasco blindou. A gente soube só na terça-feira, todo mundo, ninguém soube, ninguém conseguiu furar essa informação antes. Porque o Emerson faltou no treino de domingo e aí o Vasco optou em barrá-lo, porque o treino de domingo era o mais importante. O Vasco não considerou a justificativa dele para falta. Achou que os problemas pessoais não eram suficientes para ele não treinar domingo. E aí ele não jogou na terça-feira. Agora, ele volta ao time? Porque assim, para aquele lado ali só tem ele, basicamente. A gente até viu na terça-feira o Payet em alguns momentos jogando por aquele lado e não foi bem também. Então só tem o Emerson Rodrigues. O Jean Davi foi titular, também consideramos que não foi bem. Outras opções seriam também improvisadas. O Maxime Domingues, que joga pela direita. Alex Teixeira, que é parça do Coutinho, jogaria pela direita também. Então é uma situação que tá complicada nesse ataque do Vasco, pensando em projetar uma equipe para sábado. Vamos aguardar se o Emerson Rodrigues viaja, só saberemos quando o Vasco viajar para Fortaleza, veremos, né, se o Emerson vai viajar ou não. Paiva e o Vasco tem que ter cuidado, os dois, para não deixar desandar esse ambiente nessa reta final de ano. Porque o Vasco vem numa embalada muito boa ao longo do ano inteiro e alguns problemas pontuais. A gente teve a situação do Payet, que foi contornada, aí o Coutinho que não joga, não tem sequência, né? Jogadores que, ficam à disposição e não jogam, por exemplo, Souza e Alex Teixeira, que voltaram, que vieram pro Vasco junto com o Coutinho. Então, eu acho que são alguns elementos que o Paiva tem que ter cuidado, e aí, não sei se falta experiência pra ele, tomara que não falte, pra não deixar desandar. Porque a Libertadores tá ali. A chance é boa, a chance é alta do Vasco ir. Elenco limitado, essa é a grande verdade. A gente está aqui projetando o Emerson Rodrigues, que nunca convenceu ninguém, mas se tornou um titular e até com certa justiça. Se ele não joga, entra Jean Davi, muito mal no clássico. Quem é a outra opção? Maxime Domingues do lado invertido? Te convence? Não me convence. Alex Teixeira, você lembra daquele jogo contra o Bahia? Ele entra e não consegue encaixar a linha de impedimento. É uma questão básica dentro do jogo. Claramente não apresenta a qualidade necessária para o Vasco. Uma outra opção, colocar mais um volante no time. E aí você joga com um trio ofensivo, Payet aberto pela esquerda, Pumita pela direita e você faz o Verratti na referência. Payet em alguns momentos vem transitar por dentro e aí você dá o corredor ao Lucas Piton. Pode ser uma opção, e aí você acrescenta mais um volante na equipe. Mas aí também, vamos lá. Quem joga hoje de volante na equipe do Vasco da Gama? Hugo Moura e Matheus Carvalho. O Sforza te convence se ele entrar? Galdames também não. O Souza te convence? O Galdames te convence? Veja bem, listamos aqui diversas opções. Vou acrescentar mais uma antes da gente fechar o raciocínio. Leandrinho como fazendo uma dobra de lateral, jogando como ponta. Te convence também? Então me desculpa, eu não tô aqui passando pano pro Rafael Paiva, mas falamos uns 6 ou 7 nomes de jogadores que podem entrar nessa equipe, nenhum deles nos convence. Isso é fato, é um sinal muito claro de que o elenco não tem a qualidade necessária. Vamos lá, tem muita gente que gosta de coisas da Grécia, né? Tem muitas coisas gregas. Podemos ter um investidor grego também no Brasil, o Evangelos Marinakis. O Jorge Nicola, ao longo dessa semana, falou sobre esse interesse. E é claro que tudo que envolve Vasco, e principalmente o Vasco SAF, gera um hype, né? Gera uma movimentação gigante. Então, assim, o que a gente tem de concreto nesse momento? O interesse. Né? Assim como foi com o Fenway Sports Group, que é o grupo dono do Liverpool. Não é uma negociação, não é proposta. O BTG fez proposta. O BTG fez proposta por parte das ações da Vasco SAF. Então, eu tive muita cautela ao longo dessa semana para poder confirmar e, enfim, não precisa a gente, às vezes,
trazer a mesma coisa que outros colegas já falaram, por exemplo, como foi o caso do Nicola, né? Mas assim, o que a gente tem hoje? Uma estrutura da Vasco SAF que não impede a empresa de ter mais de um investidor. A empresa tem que negociar no máximo, ela só pode negociar no máximo 90% das ações. Pela lei do Brasil, a associação tem que ter no mínimo 10%. Então esses 90% podem ser fatiados. E aí a gente tem um conselho com vários investidores. Então a gente pode ter o próprio Vasco Associação, a gente tem a possibilidade aí do Grego, do Marinakis, pode ter o próprio BTG também, que sinalizou até a compra de 30% na primeira proposta. Então a gente pode ter vários investidores que vão conversar, vão ter os seus representantes, né? E o CEO vai ouvir e vai se submeter também a esse conselho. O grande X da questão é que foi a contratação do Edu Gaspar pelo Grego. Então o Edu estava no Arsenal, né? O Edu Gaspar há muitos anos no Arsenal, e pelo que o Nicola informou, essa contratação do Edu Gaspar pelo grupo do Marinakis, do Grego, foi para expandir as ações do Brasil. O status desse interesse aí do Grego está na mesma situação do Fenway. Não teve proposta. Foi um contato, um interesse, né? E aí, como é que estão as coisas e tal? Dá para avançar? Se der, podemos ter uma negociação. Com o avanço da arbitragem na Fundação Getúlio Vargas, na FGV, a gente pode ter um caminho novo e mais tranquilo para novos investidores. Então, com essa possibilidade muito tranquila de ter mais de um investidor, podemos ter, de fato, o Grego botando dinheiro no Brasil. O Grego é dono do Olympiacos, do Rio Ave, do Nottingham Forest na Premier League. Ele é dono de transporte, logística naval, é dono de TV na Grécia. Então, poderia ser. Eu sei que o torcedor do Vasco fica ansioso, porque a galera já invadiu as redes sociais dele e do filho dele, que seguiu o Vasco no Instagram, o filho do Marinakis. Mas vamos ter calma, vamos acompanhar. Não foi feita a proposta, apenas o interesse inicial, mas pode ser um indício de um novo investidor, né? Não só ele, mas um de vários. A gente pode ter na Vasco SAF, solucionaria o problema financeiro da Vasco SAF. Final de ano, nessa expectativa pro Vasco aí na questão financeira que é necessário, né, Vitor? E eu espero de verdade que quem está cuidando desse processo faça bem diferente do que foi feito na venda anterior, né? É uma venda diferente, pelo que a gente está vendo, né? Um percentual, não é um controle completo. É um investimento que o Vasco está precisando. E eu entendo que para que o Vasco seja competitivo no ano que vem, vai precisar de dinheiro para reforçar o time. Agora você tocou num ponto-chave, que é o Vasco buscando uma vaga na Libertadores. Pelo desenho que a gente está vendo na tabela, é muito provável que consiga. E aí, irmão, vai ter que ter um time competitivo, né? Vai, agora, a presença na Libertadores te dá um dinheiro a mais também, né? Um fôlego extra para você honrar com seus compromissos. Só a participação na pré-Libertadores você já ganha uma premiação. Eu, sinceramente, vejo o Vasco faturou muito esse ano com a Copa do Brasil. Faturou. Né? Eu vejo o Vasco, se você e o Gabriel concordam comigo, carente em posições pontuais. O time titular do Vasco hoje. Você tem o Léo Jardim, você tem o Paulo Henrique, você tem o João Vitor, Lucas Piton, você tem o Hugo Moura, o Paulinho. Piton que teve uma queda de rendimento absurda, concordam? Mas foi o melhor em campo contra o Botafogo, um dos poucos que queria jogo, né? Você tem aí 7 jogadores com capacidade para serem titulares. O Vasco hoje precisa de um zagueiro para ser o companheiro do João Vitor, que foi muito mal nesse jogo, mas eu acho que tem potencial para ser titular. Muito mal mesmo. Capacidade. Eu acho que o Vasco precisa de um primeiro volante para revezar com o Hugo Moura. Eu, sinceramente, acho que o Vasco precisaria contratar no mínimo 2 zagueiros. Concordo. Eu tô pensando num time titular, na formação de um time titular. Muitos pontas, eu acho que essa é a posição mais carente. O Watson deve voltar já pro ano que vem, mas o DVD só no meio do ano. Então, pelo menos uns 2 ou 3 pontos aí. E o DVD, vamos combinar que... Cara, foi útil. Foi útil, né? Ele é melhor do que os que tem lá. O Jean Davi, horroroso. Contratações ruins dessa janela, né? O Maxime, o Jean Davi, ninguém conseguiu jogar com regularidade. Mas, enfim, eu acho que pro Vasco ser competitivo numa Libertadores, 5 ou 6 jogadores, uma sombra pro Verrete. Eu acho que o Vasco consegue ser competitivo com o time que tem hoje à disposição. Se conseguir a classificação, o Vasco precisa entender também, o torcedor principalmente, que ninguém vai montar uma seleção pro Vasco jogar Libertadores. É o que o Vitor falou, é montar um time que joga competição como jogou, por exemplo, a Copa do Brasil esse ano. E se der pra ir avançando, né, mata-mata é imprevisível. O Peñarol chegou numa semifinal de Libertadores. Grêmio, Fluminense, esse ano, não o Fluminense ano passado, o Fluminense ano passado era maravilhoso, gente, falando desse ano. São times que foram avançando, porque a distância entre o futebol sul-americano hoje entre os times brasileiros e os times do restante da América do Sul, ela é muito grande. Então você tropeçou, você tá nas quartas de final, tá na fase de oitavas de final, e aí você vai arrecadando. Acho que o Vasco tem sim essa condição. Primeiro precisa se classificar, né?
Mas eu acho que com reforços pontuais o Vasco consegue competir sim. Você sabe que eu tenho um otimismo em relação a esse trabalho do Pedrinho, né? A dificuldade é muito grande, né? Por tudo que aconteceu com a 777, mas ele tá mostrando pelo menos ter um pulso firme, né? Na condução do Vasco, né? E o fato dele ser jogador faz ele dominar muito bem o vestiário, né? Os jogadores confiam nele. Mas não aconteceu com o saudoso Roberto. Não né? aconteceu, foi diferente. Com o Pedrinho isso tem acontecido, ele tem passado credibilidade.